Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje é dia de speedrun. Speedrun é como chamamos carinhosamente nosso podcast, que é menorzinho, 20, 30 minutos. Ele nos ajuda a sermos semanais, né? Então a gente faz com muito carinho para vocês. Só dando a lembradinha, tá? Quem puder a gente ajudar, nós temos o Catarse. E além do Catarse, quem puder nos ajudar só indicando o Fliperama Nerd para os amigos, pô, já ajuda demais. E lá no Catarse nós temos participações a partir de R$5. E você já entra no grupo do Telegram, onde você vai poder fazer parte da nossa comunidade, conversar, trocar ideias sobre tudo. É isso, passadinha rápida sobre os nossos lembretes de sempre, né? Voltando para o rumo do cast de hoje, queria falar de um anime, cara, que eu assisti tem umas 3 semaninhas e eu sempre vi o pessoal falar aqui e ali dele, principalmente no Twitter, né? Onde tem uma comunidade forte ali de otakus, a galera se comunica bastante, que foi o Link Click. Link Click tá meio que jogado lá na Crunchyroll, ele tem 2 temporadas, meio que ele tem 3, só que a 3 ele não chama de terceira temporada, é meio que entre uma ponte entre a segunda e a terceira que vai sair esse ano, tá? Na temporada de novembro, eu acho. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é o Link Click. Link Click, na verdade, não é um anime japonês, ele é um donghua, né? Ele é chinês e lá na China eles chamam de donghua. E ele foi muito surpreendente. Fiquei bem impactado quando assisti. Eu fui sem saber de nada, tá? Eu não sabia do que ele se tratava, não sabia da história, não sabia de nada dele. Só pra deixar claro, vamos falar da primeira temporada do anime. E se vocês gostarem, eu vou trazer a segunda também, tá? Provavelmente em outro formato de speedrun. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é o Link Click, né? A obra foi produzida pelo estúdio LAN. A primeira temporada foi lançada em 2021. E principalmente na China ele deu bastante notoriedade, que eu particularmente gostei muito da narrativa dele. E eu gosto muito de como o anime em nenhum momento para te explicar as coisas. As coisas acontecem de forma que você vai meio que entendendo os poderes daquele mundo. A premissa é simples, mas eu gosto bastante, né? Nós temos 2 protagonistas que trabalham numa loja chamada Time Photo Studio e eles possuem uma habilidade sobrenatural ligada a fotografias, tá? A gente tem o Xiaoshi, os nomes são bem... Eu acho particularmente o nome chinês mais difícil de japonês, então eu vou tentar falar só a parte fácil. O Xiaoshi é o nosso personagem que consegue entrar dentro de uma foto e assumir o corpo da pessoa que tirou aquela foto. Ou seja, ele literalmente volta pro passado através de fotos, né? Só que ele só consegue permanecer naquele corpo e o que aquela pessoa viveu durante 12 horas. Em outras palavras, eu vou ver uma foto minha de quando eu era criança na praia. Ele olha para aquela foto e vai para a pessoa. Então ele passa a viver aquele momento no corpo daquela pessoa e dali e as 12 horas posteriores. Aí ele é arrancado da foto. E a gente tem o Guang, que ele consegue observar a linha temporal inteira daquela fotografia pelo mesmo período de 12 horas. Então, basicamente, o Guang, ele olha a foto e vê tudo que aquela pessoa viveu a partir daquela foto por 12 horas. Só que é na perspectiva que a pessoa viveu naquele momento. Então, a dupla deles é meio que, eles fazem, o Guang olha a foto, ele observa tudo que a pessoa viveu e como ela viveu, e depois o Xiaoshi entra na foto. E o Guang guia ele de forma com que ele não mude a linha temporal, porque se ele mudar o passado, vai ter impacto no futuro. Então, ele sempre olha tudo que aconteceu, mas o engraçado é que, quando o Guang olha para a foto, ele só vê a perspectiva que a pessoa daquela foto teve. Quando o Xiaoshi assume o corpo, ele começa a adquirir novas perspectivas, né? Porque, por exemplo, o Guang olhou para aquela foto
Ele entrou na foto de quando ele era criança, tá? Vamos continuar aquele exemplo da pessoa na praia. Naquele dia na praia, eu só olhei para os guarda-sóis da praia da direita. Quando o Xiaoxi entra no corpo, como ele assumiu, ele pode olhar para as coisas do lado da esquerda, sabe? Ou seja, por mais que o Grundy consiga ver, o Xiaoxi ao entrar no corpo, ele consegue outras perspectivas. E aí é muito engraçado e é muito legal porque a premissa basicamente nesse início é as pessoas, os clientes, algumas pessoas procuram por eles e levam foto e através das fotos eles fazem um trabalho, como por exemplo, eu queria ter dito para minha mãe o quanto eu amei antes dela morrer. E eles sempre fazem um trabalho de forma que não altere a linha temporal, sabe? Normalmente eu quero entregar uma mensagem para alguém que faleceu, mas isso não vai mudar em nada, a pessoa vai continuar tendo falecido. E a gente nesse início, eles começam com um trabalho que é de uma mulher que trabalha numa empresa, corporação, naquelas da China, né? Na China. E essa mulher, a empresa que ela tá meio que tá no grande escândalo. Eles entram no corpo dela. Quando eles entram no corpo dela, eles percebem que eles poderiam ter acesso a um papel, que esse papel faria aquela empresa participar de um escândalo. É mais ou menos isso, sabe? É um pouco complicado de explicar por aqui, porque a trama é bem legal no anime. E eles fazem esse primeiro trabalho, e aí a sensação que eu tinha no início é, beleza, a gente vai ter várias histórias aleatórias no início, talvez, e depois a gente vai aprofundar em alguma trama maior, seguindo isso na minha cabeça daqueles animes mais antigos, né? Tem sempre o desafio da semana, né? Eu gosto de chamar assim, mas é o desafio da semana, mas não. É muito legal ver que toda a trama de Link Click, ela começa nesse primeiro episódio e vai desenrolando pra frente. E a gente vê nesse primeiro episódio que até as menores mudanças de alguém no passado pode gerar todo o efeito borboleta no futuro. E é muito legal como a obra trata essas viagens. Cara, eu me peguei muito emocionado. São 12 episódios, tá? Cada temporada. Então, desses 12, pelo menos uns 4, 5, velho, tem um drama bem legal de acompanhar. Quem gosta de drama vai amar Link Click. E é muito bacana como as coisas acontecem. Vamos falar então agora um pouco sobre como é a viagem no tempo, né, dentro de Link Click, porque uma das coisas que me chamou a atenção, assim que começou o anime, é porque eu particularmente amo viagem no tempo, e eu acho que inclusive minha paixão por viagem no tempo começou com outro anime, que a gente não trouxe no podcast, né, que foi Steins Gate, um anime que eu amo de paixão, mas depois a gente fala sobre ele. Enfim, quando começou Link Click, e eu vi que era sobre viagem no tempo, pô, me prendeu de primeira ali, mas eu gostei muito com o desenrolar dos nossos personagens principais. Como eu citei lá em cima, a gente tem dois personagens que seguem aquele estereótipo Sasuke Naruto, né? Quando eu penso nesse estereótipo o cara mais feliz, enquanto o outro é, meu Deus, eu sou fechadão e sou racional demais. Só me vem Sasuke Naruto na cabeça, né? Então, a gente tem o Shendy, que é o que consegue entrar na foto. E como ele é mais passional, né? É o nosso Naruto nesse caso. Ele sofre muito porque, como a gente comentou, tem muita mensagem para pessoas pós-morte, né? Tem um episódio, por exemplo, do terremoto. Quando vocês tirarem, se vocês já assistiram Link Click, vocês vão saber do que eu tô falando. Cara, esse episódio acabou comigo, velho. Acabou e é muito foda. Porque por mais que a animação de Link Click, não seja nada que chama atenção demais, toda a parte da direção, da trilha sonora, faz a gente se emocionar demais dentro das histórias vividas lá por eles nas viagens no tempo. E eu queria deixar um disclaimer para esse episódio do terremoto, porque me arrancou algumas lágrimazinhas. E aí meio que o Shendy, né? Como eu falei, tem esse personagem mais passional. Eu tenho ele dentro da obra como personagem que traz pra gente esse sentimento e o que a gente está sentindo. Nós, como telespectadores, nossos sentimentos, eles são meio que traduzidos na obra pelo Shendy, enquanto o Guang, ele é aquela parte racional, dizendo tipo assim, não posso mudar aqui porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. E é meio que nossos tititetos da nossa cabeça fossem eles dois lá, a gente se combatendo, tipo, meu Deus, eu sei o que vai acontecer, mas eu não posso salvar essa gente. Então é muito legal essa forma como a gente se vê dentro dos moldes dos dois personagens. A gente, continuando um pouquinho da trama da história, né? A gente tem essa parte de viagem no tempo,
até que a gente chega no episódio 5 ou 6, que aí a gente vê que, por mais que a gente estava tendo meio que dramas episódicos, meio que o desafio da semana dessa galera, tudo vai se transformando num grande BO, numa trama maior, né? E aqui, cara, essa parte me lembra um pouco a forma como é conduzida a história de To Be Hero, sabe? São muitas histórias que vão se interligando na linha do tempo e formando a coisa lá na frente. Link Click, a linha do tempo é mais tranquila, só que a forma como as coisas vão se ligando, sem necessariamente que você perceba o tempo todo de tudo ter conexão, é muito legal. Eu acho muito massa quando o autor consegue fazer isso, porque eu acho que deve ser uma narrativa extremamente difícil de se escrever. Você fazer com que as coisas sejam meio que jogadas, mas tem alguma coisa por trás interligando elas. E aí, nós vamos chegando na parte principal da primeira temporada, né? Como eu falei, até aqui o autor meio que nos entrega, e aqui tudo começa a se interligar. E aí é muito legal, porque lembra lá daquele primeiro caso que eu comentei da mulher que trabalha numa empresa e etc? Pois é, a gente descobre que ela morreu. E ela morreu por consequência de uma ação que o nosso principal, né? O Xandiso, meu Deus, o nome é muito difícil, gente, perdão, tá? Eu tô com a anotação aqui e esqueço o nome de um cidadão. O nosso querido Shendi, se eu tiver aquele nome, né? O Shendi Xiaoshi, perdão. Mas voltando, lá naquela primeira viagem no tempo, ele toma uma atitude de olhar uma mensagem de celular e responder à mãe dela. Porque lá ela estava tendo todo um trama pessoal. Eu não tô entrando mais na intimidade dos tramas aqui, porque eu acho que muita gente pode não ter ouvido falar de Link Click ainda, pode se interessar na obra através daqui, e aí, por mais que vocês saibam mais ou menos de se tratar a obra, vocês vão gostar muito de assistir os episódios, porque a carga emocional deles é muito alta, como eu tinha comentado. Uma atitude que ele tomou lá no início da temporada, que causou todo um efeito borboleta, a gente descobre que essa personagem morreu. E ele consegue achar uma foto de quando ela morreu. E quando ela morre, a gente percebe que ela estava sendo controlada. E aí, vai indo para o final da temporada, em que ele estava nesse flashback. E quando ele volta desse flashback, ele percebe que eu não a citei aqui até agora, mas a Tia Ling, a verdade é que até aqui ela estava sumida da obra e ela não tinha peso nenhum, né? Mas aí eu vou apresentar ela agora justamente porque eu sinto que é quando ela ganhou peso dentro da obra. A Tia Ling, ela é a amiga de infância do Sheng, né? Que é o nosso querido protagonista que entra nas fotos. Porque quando ele sai dessa viagem no tempo, em que ele vê isso tudo, ela está sendo controlada por outra pessoa. E aí, ela esfaqueou o Luguang, que é o outro rapazinho que consegue olhar as fotos. E aí a gente tem toda a conversa do Sheng para descobrir quem é, e a partir daí a gente tem a plena certeza que existe alguém controlando tudo o que está acontecendo ali. Tudo foi muito bem construído até aqui, porque eu sinto que a obra em nenhum momento ela dá indícios disso acontecer, até quando precisa acontecer. Eu sei que pareceu meio idiota essa frase, mas é muito legal você ser devidamente surpreendido por algo, porque realmente não era para você saber. E aí você descobre que tem alguém que consegue controlar outras pessoas, né? E aí a gente tem ele controlando a Qiao Ling, a gente ainda não sabe como ele controla, mas a Qiao Ling, como estava sendo controlada, ela esfaqueou o Luguang. E meio que a temporada vai chegando ao fim aqui, com o Luguang completamente esfaqueado, praticamente morto, porque como teve todo um BO de outro caso, tinham policiais perto deles e eles levam o Sheng, porque eles entendem que foi o Sheng que esfaqueou o Luguang lá, porque ele estava com a faca na mão no momento, enfim. Eu gosto muito porque eu entendo que essa primeira temporada de Link Click foi uma grande introdução da obra, em que, além de ela te entregar, sei lá, uns 10 episódios de introdução de poderes, em 2 episódios ele te fala, ó, isso aqui tudo foi uma grande introdução, mas ao mesmo tempo eu usei essa grande introdução para construir a trama principal, que é quando chega ali no final e a gente fica, caralho. Quando eu assisti, eu só pensei, muito feliz que não estou assistindo quando foi lançado,
Porque se eu tivesse de esperar pela segunda temporada, eu ia ficar muito puto. Porque o cliffhanger aqui é foda pra caralho. Quando tu chega aqui depois de toda a construção, fenomenal. E eu sei que muita gente pode concordar, mas assim, alguns momentos eu acho a dublagem chinesa estranha, né? É um pouco difícil de se acostumar. Eu não sei se a gente se acostuma com a japonesa porque a deles é muito boa, ou porque simplesmente a maioria de nós viu o anime a vida inteira e não sente a estranheza deles falando japonês, mas acabou que eu assisti Link Click dublado e a dublagem tá muito boa, gente. Então deixo aí a indicação para vocês verem dublado lá da Crunch, tá? Não sei se lembra se você tem no início do cast, mas o anime tá na Crunch. Mas eu falei tudo, eu expliquei um pouco do universo de Link Click aqui e das coisas que eu gostei na obra, mas eu quero falar algumas coisas que não fizeram sentido para mim de Link Click no anime até aqui. E, na minha opinião, a principal delas é, ao a gente ver que realmente essa pessoa no final tá controlando outros bonecos durante toda a temporada, né? Vou chamar de boneco, né? Mas outros personagens durante toda a temporada, ele conseguia, ao controlar o corpo da pessoa, passar por cima das debilidades dela. Isso eu achei muito sem sentido, porque, por exemplo, ele controlava o corpo de um cadeirante, aí o cadeirante podia correr. Ao mesmo tempo, quando o Xiaoxi, né, o Shen de Xiaoxi, que é o que entra na foto, quando ele volta no corpo da pessoa, meio que ele tá no corpo da outra pessoa, mas a força e as habilidades são a dele. Isso eu acho que eles perdem a mão um pouco, e eu sinto que se não tivesse isso, não pesaria tanto no roteiro. Apesar de eles usarem bastante, teria formas de contornar toda essa necessidade que eles tiveram de, eles levarem as características físicas ao assumir outro corpo, né? Porque querendo ou não, o Chaos também assume outro corpo, ele leva as características físicas dele para dentro do corpo de outra pessoa. E isso para mim não fez sentido na obra. Tipo assim, Pedro, as pessoas controlam o corpo de outra pessoa e tu tá procurando sentido nisso? Realmente, não era pra eu estar procurando sentido nisso. Mas, diante de todo o contexto que a obra nos passou até aqui, eu acho que isso não faz sentido dentro desse universo. Mas, pontuando isso, gostei muito de assistir Link Click. Me pegou completamente desprevenido, tá? Eu lembro que foi entre terminar a temporada de animes de janeiro e começar essa nova. E essa nova tá sensacional. Vou trazer vários animes dela depois. Mas teve ali um tempo que eu tava sem nada pra assistir. E aí num sábado eu peguei esse Link Click. Gente, eu engoli, velho. Muito bom. Acho que a comunidade brasileira poderia abraçar mais. Eu tenho certeza que se esse anime fosse japonês, seria muito mais abraçado. Eu acho que vale a pena a gente abraçar. Que, como eu falei, a animação, apesar dos traços não serem as coisas mais lindas do mundo, é extremamente fluido. Tem muita cena de luta e é tudo muito fluido, tá? Inclusive, na primeira temporada inteira, tem uns pequenos flashbacks minúsculos que mostram de nossos personagens principais, inclusive a Xiao Lind, né? Que eu citei aqui no final, que eles meio que passaram por um treinamento de uma arte marcial lá, que é uns velhos que ensinam. Só que nisso, o anime não introduziu zero na primeira temporada. E eu senti que isso ficou jogado aqui. Eu senti como uma brecha de roteiro, meio que, eles precisam saber lutar, mas eu não tenho um motivo pra dar. Então, véi, sei lá, eles tinham um voo de saber lutar e ensinou pra eles. É muito foda. E algo que eu também queria introduzir, eu lembrei agora porque eu acho que isso pode pegar a gente desprevenido no futuro. É contado que o Xiaoxi, né? Ele foi abandonado quando criança. Um dia ele acordou e os pais dele não estavam mais lá. Eu acho que isso tudo vai ser uma grande trama que acabou com que, sei lá, alguém voltou no passado, algum motivo voltou e os pais dele não tivessem que estar lá. Eu tenho muito isso porque a história dele é meio que, ele foi abandonado criança, a Xiao Ling morava perto da casa dele, meio que os pais dela ajudaram ele não criaram, né? Mas assim, ajudaram muito ele desde criança. Então, só que os pais dele sumiram sem motivo, não é dado nenhum motivo na obra. E isso não tem peso na obra. Ele ter os pais ou não, na minha opinião, pesa muito pouco. Tirando uma vez ou outra que ele tem que voltar no tempo. E quando ele volta, a pessoa que ele voltou tá falando com a mãe, tem um peso emocional pra ele. Tirando esses momentos, eu sinto que isso não tem peso. Então fica aqui minha teoria de que talvez essa minha teoria seja porque eu assisti muito Dark e eu gostava de fazer muitas teorias naquela época, né? Mas talvez o motivo disso tudo, dessa minha teoria, seja para de Dark. Mas eu acho que a obra vai acabar de uma forma que ele tente voltar no tempo
e os pais dele não têm o que mais te instalar, velho. Eu fiquei muito com isso na cabeça quando acabou a primeira temporada. Mas é isso, a gente finaliza a temporada com a Kiao Lindy dando uma facada no Luguang, o Shendy sendo preso e a gente sem saber o que aconteceu, porque o Shendy pergunta pra eles e fala assim, ele tá bem, e ele só fala, cara, e acaba a temporada. Mano, muito bom esse final, o cliffhanger é foda. E depois eu fui engolir a segunda temporada, mas isso é papo pra outro speedrun, tá? Espero que vocês gostem desse. Eu gostei pra caralho de falar de Linklater aqui, tava com saudades de falar de anime, por sinal, tivemos poucos episódios. É isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Me despeço de vocês, sempre um carinho estar aqui nesse speedrun. É meio solitário, falar sozinho, sem ninguém pra debater, ninguém pra prestar, mas vou vir mais pra cá, trazer mais obras como essa, que são mais curtinhas e que vocês podem não conhecer. É isso, até a próxima, um abraço. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.